Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como estamos com as classes de palavras? Estamos estudando, estamos em reta final. Como estão? Muitas dúvidas, muitas esperanças. Eu sou Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade às classes de palavras e vamos falar de uma classe que tem tudo a ver com a classe anterior que estudamos, que é o advérbio. A própria palavra advérbio, esse prefixo ad significa junto. Então, via de regra, o advérbio, ele guarda uma relação com o verbo, dando a ele uma ideia circunstancial. O advérbio pode vir com outras classes de palavras? Pode. Pode vir com o adjetivo, pode vir com o substantivo, mas em geral, quando ele acompanha outras classes, ele vem como intensificador. Quando ele atribui ideias circunstanciais, ele vem com o verbo. Então, por isso que advérbio, já na raiz da palavra, né, nos traz essa identidade, essa aproximação com o verbo, que foi exatamente a classe de palavra que acabamos de estudar, ok? Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre o advérbio. Então, o advérbio é a expressão modificadora que, por si só, denota uma circunstância. O que é uma ideia circunstancial? Né? É uma ideia que vai modificar a forma, né, como se apresenta uma determinada ação. E ela é circunstancial porque, numa determinada circunstância, pode ser tempo, em outra circunstância, pode ser lugar, em outra circunstância, pode ser condição. Né? Ela vai variando de acordo com o contexto, de acordo com o verbo, de acordo com o objetivo, de acordo com os propósitos daquele sujeito, de acordo com como a história está tecida. Então, há muitas implicações aqui que demandam a nossa atenção num trabalho de interpretação. Né? E aí, ela desempenha na oração a função de adjunto adverbial. Isso aí está mais relativo à parte sintática. Nós vamos nos ater à parte morfológica, ok? Aqui tudo vai bem. Aqui é uma ideia de lugar, bem é uma ideia de modo. Então, lugar e modo são ideias circunstanciais, próprias do advérbio. Somente o advérbio atribui essas ideias circunstanciais. Hoje não irei lá, né? Então, hoje, uma relação de tempo, não, negação, lá, lugar. E aí o que nos sobra aqui nessa frase? Irei, que é o quê? Um verbo. Então, nós vemos que o advérbio, nessas ideias circunstanciais, ele está sempre convergindo para o verbo. A interpretação é sempre feita com o verbo. Daí o nome advérbio. O aluno talvez não tenha redigido muito bem, né? Então, talvez, dúvida, não, negação, muito bem, você tem o muito, a intensidade, e o bem, o modo. E aí pode ver que quando a gente tira os advérbios, o que é que sobra? O sujeito e o verbo, ok? E os advérbios convergindo exatamente para o verbo, dando uma ideia circunstancial ali juntinho do verbo. Daí, advérbio, junto do verbo. Outras informações sobre o advérbio, ele é constituído por palavra de natureza nominal ou pronominal e se refere geralmente ao verbo, ou ainda dentro de um grupo nominal unitário a um adjetivo, a um advérbio como intensificador, né? Então isso aí também já havíamos falado. Ou uma declaração inteira, por exemplo, José escreve bem, advérbio em referência ao verbo, né? Modo como ele escreve. José é muito bom escritor, advérbio em referência ao adjetivo bom, intensificando esse adjetivo bom. José escreve muito bem, advérbio em referência ao advérbio
Bem, também intensificando o próprio advérbio. Felizmente, José chegou. Advérbio em referência a toda a declaração, né? José chegou. O advérbio desse tipo geralmente exprime um juízo pessoal de quem fala. Por quê? Porque quando a gente usa felizmente, infelizmente, desgraçadamente, a gente está emitindo algo de emocional, a gente está emitindo algo de nosso, de posicionamento nosso, de julgamento nosso naquilo que está sendo proferido, ok? Então, esse tipo de advérbio em particular, ele vai dizer respeito ao todo e não apenas a uma palavra em particular. Ele não está localizado, por exemplo, numa relação íntima com o verbo, numa relação íntima com o nome, seja ele substantivo, seja ele adjetivo, ok? Ele está guardando referência com toda a frase, com toda a afirmação e trazendo uma determinada carga emocional, né, que está ali nos revelando como sujeitos, como alguém que está, de alguma forma, ainda que indiretamente, tomando partido por algo ou revelando o seu posicionamento em relação a algo, ok? Outro detalhe sobre o advérbio também aqui combinações. Então, advérbios há de tempo e lugar que marcam melhor sua função ou designação mediante o emprego de uma preposição. Então, nós também podemos ter a ajuda das preposições aqui combinadas aos advérbios. Por agora estão enterrados os trabalhos. Até então, os telefones não funcionavam. Até então, a relação de tempo, por agora também relação de tempo. Desde cedo já havia compradores de ingresso, também uma relação circunstancial de tempo. De longe já se viam as chamas, aqui tem mais a ver com lugar. Por aqui se pode entrar na cidade também uma designação de lugar. Então, aí nós vemos os advérbios combinados a preposições, mas o valor circunstancial em cada uma das situações permanece o valor circunstancial adverbial. Outro detalhe sobre os advérbios: alguns advérbios se constituem pela união de preposição a substantivos, adjetivos ou a próprio advérbio, apresentando-se conforme a ortografia vigente, ora escritos numa só palavra, ora separadamente. Então, por exemplo, os livros ficam debaixo da mesa. Debaixo da mesa, né, significa sob a mesa. Então, debaixo da mesa, você também tem aí uma composição de preposição, mais nome, né? E junto a outras palavras. O carro estacionou em frente da casa, olha aí, em preposição, frente, nome, né? A jarra repousa em cima da mesa, em cima da, né? Nós temos aí essa relação de nome com preposição, equivalendo a sobre a mesa. Então, os advérbios, eles se apresentam de várias maneiras. Eles podem se apresentar naquela forma clássica, quando a gente acrescenta o sufixo mente ao adjetivo de alguma palavra e vai formando advérbios. Ele pode ser formado o próprio advérbio acompanhado de uma preposição, ou nomes ou adjetivos acompanhados de preposição que acabam funcionando como advérbios. Sempre, sempre, sempre mantendo a ideia circunstancial, ok? Aquelas ideias que vamos ver um pouquinho adiante quais são as principais, mas já conhecemos algumas, como as de tempo e lugar. Sobre o advérbio também é importante ressaltar as locuções adverbiais. Já falamos aqui que locução significa mais de uma palavra. Sempre que você tiver mais de uma palavra, você tem uma locução. Quando você tem um verbo auxiliar e um verbo principal, você tem uma locução verbal. Nos outros casos, em geral, você tem uma preposição e um nome. E essa preposição e esse nome pode ganhar valor de adjetivo, então você tem locução adjetiva. Pode ganhar valor de advérbio, locução adverbial. Pode ganhar valor de conjunção, locução conjuntiva, né? Locução interjetiva, e aí vai. Então, sempre dois termos. Então, é o grupo geralmente constituído de preposição mais substantivo, né?
que tem o valor e o emprego de advérbio. Então, é uma preposição mais um substantivo que, dentro de um contexto, ganha uma ideia circunstancial. E aí, por ter essa ideia circunstancial e por estar ali intensificando ou marcando essa ideia circunstancial com um verbo ou com o todo da frase, vai ser um advérbio. A preposição, funcionando como transpositor, prepara o substantivo para exercer uma função que primariamente não lhe é própria. Então, nós ainda vamos ter a preposição, ainda vamos estudar a preposição, mas basicamente o papel da preposição é esse daí, né? Ela vai acompanhar ali, ela vem na frente de um substantivo e ela prepara esse substantivo para designar um outro lugar dentro do texto. Então, com efeito. Quando se diz efeito, o substantivo sozinho, ele quer dizer uma coisa. Com efeito, ele ganha esse poder de passar a ser uma circunstância, né? Um modo como algo é feito. Né? Se é rápido, se é lento, de graça, às vezes, em silêncio, por prazer, sem dúvida, ok? Então, uma preposição com um substantivo e essa preposição transpõe esse substantivo no conjunto, a preposição mais o substantivo, a um valor adverbial, a um valor circunstancial. Então, vejam que o advérbio, né, ele tem circunstâncias, e aqui estão as principais circunstâncias, né, indicadas pelo advérbio. Claro que essas circunstâncias só dá para a gente ter certeza de que ela é uma circunstância X ou Y dentro de uma dada situação. Porque ela pode parecer sozinha ser uma coisa e dentro de um texto, né, ela ser posicionada e ela ganhar um outro valor. Então, sempre que formos avaliar as circunstâncias do advérbio, sobretudo se forem questões em que haja textos, né? Então, muita atenção, vai ao texto. Não tenha medo de perder tempo com o texto, ok? Porque nesses casos é essencial que você leia o advérbio dentro daquela situação e que você veja o que acontece dentro daquela situação. Então, o que aparentemente pode ser tempo, lá dentro da situação pode ser condição. Então, muita atenção a isso daí, tá? Volta ao texto para tirar essa dúvida. Mas as principais circunstâncias, assunto, conversar sobre música, sobre guerra, por exemplo. Então, é sobre o que você conversa, assunto, pode ser uma circunstância. Causa, morrer de fome, é outra circunstância, a causa. Companhia, sair com os amigos, né? Sair com os colegas de sala, sair com os colegas de faculdade. Então, companhia, noção de companhia, circunstância de companhia. Concessão, voltaram apesar do escuro. A concessão, ela dá uma ideia de oposição, ok? Então, apesar do escuro, é a concessão, eles voltaram, né? Exatamente porque aconteceu algo que contrariou as expectativas. Condição só entrará com autorização, então nós temos aí a circunstância de condição. A circunstância de conformidade, fez a casa conforme a planta, de acordo com a planta, segundo a planta. A circunstância de dúvida, talvez melhore o tempo. A circunstância de fim, que é o mesmo que finalidade, preparou-se para o baile, com que objetivo, com que propósito. A circunstância de instrumento, escrever com lápis, escrever à caneta. E a circunstância de intensidade, andou mais depressa. Né? Esse intensificador, essa intensificação, ela é realmente passada pelo advérbio dentro de uma ideia circunstancial. Lugar, estuda aqui, foi lá, passou pela cidade, então a circunstância de lugar. Circunstância de modo, falou assim, andou mal, saiu às pressas, né? Modo como saiu. Circunstância de tempo, visitaram-nos hoje, sempre nos cumprimentaram. Circunstância de negação, não lerá sem óculos. Né? Assim como nunca, né, também vai ser uma acepção de negação. Então, além dessas circunstâncias, a gramática separa determinadas palavras, para alguns autores,
elas não seriam exatamente advérbios, elas seriam palavras denotativas, elas denotam, elas indicam uma circunstância sem necessariamente serem da classe dos advérbios, ok? Então, algumas dessas palavras são inclusão, nós temos também, até, mesmo. Veja que também, até, mesmo, não são palavras que nós conhecemos como advérbios, mas elas podem, em determinados contextos, daí aquela observação de você prestar atenção ao texto, à informação do texto, ela pode, em determinados contextos, ressaltar uma circunstância, ok? Então, até o professor riu-se. Então, inclusão. O professor estava fora, mas ele riu, né? Não se esperava que ele risse, mas ele foi incluído aí no rol da risada. Exclusão, só, somente, salvo, senão, apenas, apenas o livro foi vendido. Então, aqui é uma denotação de exclusão. Nós temos de situação, mas que felicidade, então duvida que se falasse latim, né? Então, são normalmente palavras, por exemplo, como o então e como o mas, que não estão aí especificamente como conjunções. Elas estão denotando uma situação, né? E essa situação é uma ideia circunstancial. Retificação, que é quando você usa para corrigir, aliás, melhor, isto é, ou antes. Comprei 5, aliás, 6 livros, você está fazendo uma retificação. Designação, eis o homem, quando você demonstra, esse eis é exatamente uma demonstração. Realce, nós é que somos brasileiros. Por que realce? Porque você pode tirar esse que e esse é. Nós somos brasileiros. Então, o é que está dando apenas realce. Ele não é essencial, ok? Então, seria uma outra circunstância. Expletivo, lá, só, hora, que, né? Eu, vejam só que coisa, ó, oh, que saudade que eu tenho, né? Então, quando ele é expletivo, ele também pode ser retirado, tá? Quando você diz, ó, oh, que saudade que eu tenho, esse que, por exemplo, eu tenho saudade, você poderia dizer eu tenho saudade, você não precisaria realçar com esse que, então daí vem essa ideia de expletivo. Explicação, a saber, por exemplo, isto é, eram 3 irmãos, a saber, eram 3 irmãos, isto é, Pedro, Antônio e Gilberto. Então, essas palavras não são palavras que comumente são consideradas advérbios, né, em sua formação, em sua origem, mas elas atuam dando algumas ideias circunstanciais. Então, neste caso, alguns gramáticos vão chamar essas palavras de palavras denotativas. Já existe quem as considere advérbio, tá? Mas, por enquanto, eu diria que é mais seguro separar os advérbios e as palavras denotativas. Não sabemos como vai ser no futuro. E aí vamos agora aos exercícios. Considere o trecho. Ele tentou contar toscamente, não sabia como dizer. As classes gramaticais das palavras ele e toscamente, não, sabia, são, respectivamente. Então, vamos ver. Né? Ele tentou contar toscamente. Ele, nós já vimos, nós já estudamos os pronomes e vimos que, inclusive, o ele aqui está funcionando como sujeito, então seria um pronome do caso reto, ok? Toscamente, né? Nós vemos esse mente aí no final, o que é um indicador de formação adverbial a partir do adjetivo tosco no feminino. Nós temos a formação do advérbio a partir do adjetivo no feminino. Então, toscamente seria um advérbio. Não seria um advérbio. E sabia, né, seria uma forma verbal, seria um verbo. Então, não é o que temos na alternativa B, não é o que temos na alternativa C, não é o que temos na alternativa D, tampouco na alternativa E, mas é o que temos na alternativa A, né? Ele, pronome, toscamente, advérbio, não advérbio, sabia, verbo, né? Lembrando que o toscamente vai nos dar uma ideia circunstancial de modo,
E o não, uma ideia circunstancial de negação, o que é próprio do advérbio. Na questão seguinte, nós temos 4 das opções abaixo mostram um termo sublinhado, pronome ou advérbio. A frase em que ocorre valor interrogativo, ou seja, você faz uma interrogação, você faz uma alusão a uma interrogação, só que ela é indireta, ela não vem com o sinal de interrogação, mas ela pressupõe a presença, a possibilidade de você fazer uma pergunta. Desse termo é. Então, vamos ver aqui as alternativas. Procura-se telepata. Você sabe como se inscrever. Então, assim, como nesta situação está nos levando, né, a fazer uma pergunta indireta? Não, né? Você sabe como se inscrever, é inclusive uma certeza, né? Você sabe o modo como você vai se inscrever, você sabe o processo, você sabe as etapas. Então, nós não temos aí esse termo sublinhado, que pode ser um pronome ou pode ser um advérbio, né? Nós não temos aí esse como com valor interrogativo dentro de uma interrogação indireta, aquela que não vem com sinal de interrogação. Oração é quando você fala com Deus. Meditação é quando você escuta Deus. Também aí nós temos uma afirmação, inclusive de um conceito, né? O que é oração e o que é meditação. Você está distinguindo esses dois conceitos. Então, você não tem aí um valor interrogativo, você não tem uma pergunta indireta. Homens não recitam a Bíblia porque ela contradiz a si mesma, mas porque ela os contradiz. Então, aqui você tem claramente uma explicação, né, se dá uma espécie de porquê os homens não recitam a Bíblia, ok? Então, nós não temos aí também um valor interrogativo, um valor de interrogação indireta. Alternativa D, uma escola dominical é uma prisão onde as crianças pagam penitência pela consciência pecadora de seus pais. Bom, o onde também não está aí sugerindo nenhuma pergunta. Muito pelo contrário, se está fazendo até uma afirmação bastante polêmica, bastante questionável, né? Inclusive provocando um processo argumentativo, mas não está provocando uma interrogação indireta. E, consequentemente, a alternativa correta é a alternativa E. Os pecadores estão tão distantes de Deus que não sabem nem mesmo que pedidos lhe fazer, né? Então, que pedidos lhe fazer? Sim, está subentendido que você vai fazer um pedido. E que esse pedido seria feito, né, por meio de uma interrogação. Que pedidos eu vou fazer? Que pedidos, como pecador, eu posso fazer a Deus? Então, nós temos sim uma interrogação indireta, algo que está subentendido, né, que não precisa de um sinal de interrogação para explicitar, já que a pergunta não é implícita, não é explícita, ela é implícita, ela é indireta, mas nós temos sim uma indicação de que esse valor interrogativo ele acontece. Então, por essa razão, a alternativa correta é a alternativa E. Na nossa próxima questão, assinale a opção cuja palavra sublinhada indica intensidade e não quantidade. É muito sutil a diferença, mas a partir das alternativas vai dar para a gente sentir essa diferença, né? A quantidade, ela é mais concreta, ela vai mais para esse aspecto, né, de quantos são, de quantos precisa, de quantos são contabilizados. A intensidade, ela vai para uma ênfase, para uma mais, atribuído normalmente a algo mais subjetivo, a algo que pode ser mais emocional também. Então, vamos ver aí nas alternativas como é que a gente encontraria essa sutil diferença entre a intensidade e a quantidade. Tinha gente demais no show do cantor francês, né? Então, tinha gente demais, a gente vê aí
aqui o direcionamento é dado à quantidade, gente demais, né? Então, a observação é feita para o número de pessoas que chamou a atenção, talvez, né, de quem construiu essa frase. Tinha gente demais no show do cantor francês. Na alternativa B, a polícia empregou tempo demais na investigação, também quantitativo, né? Ela pode, por exemplo, ter passado meses, quando poderia ter passado semanas, ela pode ter investido anos, quando o caso poderia ter sido resolvido em alguns meses, em menos de um ano. Então, a ênfase aqui é dada exatamente na quantidade, na relação temporal de quantidade. O professor trouxe livros demais para a sala, também quantidade, né? O que chama atenção é que ele extrapolou a quantidade de livros que talvez traga comumente, né? Não é exatamente a mesma quantidade, mas esse demais, ele tem essa acepção de livros mesmos, livros palpáveis, 1, 2, 3, 4, 10, né? Então, se ele costumava trazer 5, nesse dia trouxe 10, trouxe 15, pode ter trazido até numa malinha de rodinhas, e foi isso que chamou a atenção, mas temos aqui exatamente essa questão da quantidade. O operário usou força demais na tarefa, né? Então, a quantidade de força, né, foi além do que era necessário. E o lutador estava ferido demais para continuar. Dá para a gente perceber que o fato dele estar ferido tem a ver com algo mais subjetivo e que, assim, tem uma ponte com um aspecto emocional. Então, aqui já é intensidade, não tem como a gente mensurar, não tem como a gente medir, não tem como a gente calcular. Não é o valor quantitativo em si, né? Mas é uma mais constituído numa relação mais abstrata. Então, o lutador estava ferido demais para continuar. Então, aqui envolve dor demais, né? Envolve talvez a própria impossibilidade de terminar a luta, trazendo um certo ar de frustração, porque provavelmente houve muito treino. Então, a linha de raciocínio, ela é bem diferente da linha de raciocínio feita para as outras frases, ok? E a questão seguinte, assinale a frase em que o vocábulo mais mostra valor semântico de classe diferente das demais. Então, a gente vai encontrar o mais com um valor semântico, um valor de sentido, e ele também vai pertencer a uma classe gramatical diferente. Então, vamos buscar. R$ 5 no bolso valem mais do que um amigo no Palácio do Governo. Esse tipo de questão é uma questão em que a gente precisa das outras alternativas para comparar. Até porque você tem de ter uma alternativa em que a classe é diferente das demais. Então, ela, assim, sozinha, o que a gente pode dizer é que esse mais ele pode estar aqui numa relação de intensificação de quantidade, mas não dá ainda para a gente estabelecer uma comparação e dizer que ela é diferente das demais. Então, vamos mostrando aqui as demais. Essa foi a ocasião em que cheguei mais perto da perfeição. Os operários mais incapazes nunca são promovidos. Eu quero que os adversários falem mais ainda. Os clientes de mais dinheiro podem fazer muitas exigências. Então, o que se percebe aqui logo, né, de cara? Na frase A, você tem mais. Na frase C, você tem mais. Na frase D, você tem mais. Na frase E, você tem mais. Mas é na frase B que você tem de mais. Você tem uma preposição antes do mais, que é o que não ocorre nas outras aparições do mais, né? Aqui ele vem com um verbo, aqui ele vem perto de um adjetivo, aqui ele vem perto de outro adjetivo, e aqui ele vem perto de verbo. Então, nas outras alternativas, né, ou ele vem perto de um adjetivo, ou ele vem perto de um verbo. Aqui na alternativa B, você tem o artigo, o substantivo, e aí você tem uma expressão de mais dinheiro.
Os clientes de mais dinheiro, esse de mais dinheiro é uma preposição com o intensificador mais o nome dinheiro, em que você tem uma locução, né, que vai exatamente qualificar esses clientes. Não são clientes quaisquer, são clientes ricos, né? Então aqui você tem uma locução que estaria funcionando como uma locução adjetiva, já que diz respeito a clientes, que é um substantivo, né? Mas você tem mais numa outra direção. Você não tem mais acompanhando o adjetivo ou um verbo. Você tem mais dentro de uma locução. Então, por isso que aqui ele está numa classe diferente. Nos outros casos, ele estava como intensificador. Ele estava como um advérbio intensificador. Aqui não, aqui ele está dentro de uma locução adjetiva. Então, de fato, a classe é diferente, ok? Então, espero que tenhamos aprendido muito sobre o advérbio. O advérbio é uma classe considerada, às vezes, assim, aquela classe que passa despercebida e que talvez a gente não atribua a ele o valor que ele realmente merece, mas é uma classe muito especial, né, e que modifica tudo que a gente possa dizer numa fração de segundos. Pode intensificar, pode diminuir, e podem nos situar dentro das várias circunstâncias, ok? Então, na próxima aula, vamos para outra classe de palavra. Até a próxima e aquele abraço.